A Teologia de Bento XVI. Parte 5. O Deus pessoal da fé cristã. Um dos conceitos fundamentais do pensamento cristão, segundo Ratzinger, é a fé num Deus pessoa. Pensar Deus como pessoa é pensá-lo como relação, pois pessoa em Deus significa relação. Este é um elemento essencial para o cristianismo e decisivo para a eclesiologia, pois a essência da vida cristã consiste em aceitar e viver a existência como relacionalidade, para entrar dessa maneira naquela unidade que é a base que sustenta toda a realidade. Justamente aqui, na manifestação de Deus como comunhão de pessoas, Trindade, encontramos a originalidade do cristianismo e o modelo de comunhão. A importância desta compreensão se dá no fato de que se Deus é pessoa pode manifestar-se e comunicar-se, está aberto ao ser humano e se relaciona com o ser humano aberto a ele, no espaço da fé que é a Igreja. E mais, a relação, a comunhão trinitária, convoca o ser humano a viver em comunhão com seus irmãos, num espaço de reciprocidade, isto é, de abertura, responsabilidade e singularidade. A Igreja deverá ser compreendida, nessa perspectiva, como a congregação daqueles que vivem em comunhão entre si e com Deus. A origem cristã do conceito de pessoa. O conceito de Deus como pessoa não é problema insignificante para a teologia cristã, nem mesmo uma questão secundária para a eclesiologia, pois este conceito passa a caracterizar o homem, imagem e semelhança de Deus pessoa e a Igreja como comunidade. Trata-se de uma verdade essencial a aceitação da pessoalidade de Deus e a rejeição de um Deus apessoal. O fato de Deus ser pessoa, naturalmente não aparece na Bíblia sob esse conceito, e sim na forma de dizer que existe um nome de Deus. Nome que significa possibilidade de ser chamado, capacidade de falar, de ouvir, de responder. Isso tudo é essencial para o Deus bíblico. Por isso abandona a fé bíblica aquele que deixa essas considerações de lado. Por isso é necessário compreender as questões inerentes a esta declaração da fé cristã a partir da expressão bíblica e da elaboração teológica do conceito de pessoa. Ratzinger busca os fundamentos desta questão afirmando que, embora o termo pessoa tenha uma raiz na tradição da filosofia grega, nos remete principalmente à tradição com os ensinamentos dos padres da Igreja, onde encontramos a sua significação mais completa. O conceito de pessoa não surge do filosofar do homem mesmo, mas no diálogo que a teologia estabelece com a filosofia. Os dados da Sagrada Escritura possibilitaram e realizaram este que é um dos mais importantes contributos da fé cristã para o pensamento humano, o conceito de pessoa, pois o ser pessoa, que caracteriza o homem como realidade única, original, particular e concreta, é mais fecundo do que as deduções gregas do ser como um animal racional, possuidor de uma alma intelectiva e não apenas vegetativa ou sensitiva como os demais seres da natureza. A origem etimológica da palavra pessoa encontra-se no termo grego prosopon, que se referia à máscara que os atores utilizavam em suas representações teatrais. Mas não possuía um sentido ontológico. Os filósofos Platão, cerca de 427 a 347 a.C., e Aristóteles, 384-322 a.C., aplicaram os conceitos de substância, natureza e essência ao homem. No entanto, o pensamento grego desconhecia a realidade de ser pessoa. O conceito de pessoa e a ideia em que se funda são produtos da teologia cristã. A palavra grega prosopon significa literalmente, segundo Ratzinger, olhar dirigido a, portanto inclui uma ideia de relacionamento como seu elemento constitutivo. A palavra latina persona apresenta uma conotação semelhante, pois vem de personare, ou seja, soar através. No cristianismo, o conceito de pessoa adquiriu um sentido teológico, por se aplicar primeiramente às pessoas divinas, num segundo momento, mas não distinto deste, a fé cristã na sua compreensão bíblica do ser humano, enquanto imagem e semelhança de Deus, possibilitou ao pensamento humano o importante conceito de pessoa, fundamental para preservar a dignidade do ser humano. A fé em um Deus pessoal significa que Deus, voltado para o ser humano, tem ele próprio um caráter pessoal e indicativo de pessoa. Por isso é em Deus que reside o aspecto mais fundamental daquilo que é a pessoa humana. No entanto, a personalidade de Deus ultrapassa infinitamente a maneira de ser pessoa do ser humano. Portanto, mesmo existindo no pensamento grego, o conceito era filosoficamente irrelevante. A origem, a fonte da qual resulta é, não obstante, a teologia cristã na medida em que esta buscou solução para dois problemas básicos, isto é,
para duas questões centrais para a fé cristã: quem é Deus e quem é Jesus Cristo. A teologia trinitária não estava formada antes do conceito de pessoa, era necessário formulá-la a partir dos dados da revelação. Deveriam ser, como aponta Ratzinger, declarações razoáveis, apesar de remeterem ao indizível, pois nunca será possível enquadrar o mistério da Trindade em um sistema conceitual. Mas é possível pensar razoavelmente o mistério de Deus, graças à encarnação do Logos. A partir do prólogo de João está no centro de nossa fé cristã em Deus o conceito do Logos, que significa razão, sentido, mas também palavra, um sentido, portanto, que é palavra, que é relação, que é Criador. O Deus que é Logos nos afiança a racionalidade do mundo, a racionalidade de nosso ser, a adequação da razão a Deus e a adequação de Deus à razão. Na luta pela imagem cristã de Deus e pela interpretação correta da figura de Jesus de Nazaré que o conceito e a ideia de pessoa se foram depurando para o espírito humano. A exegese bíblica dos padres da Igreja sobre o nome de Deus e sobre a apresentação de Deus como o Deus de nossos pais, permitiu a compreensão ainda no Antigo Testamento da pessoalidade de Deus. No entanto, foi melhor compreendida em Cristo. O homem não se elimina em Deus, mas ultrapassa-se e chega ao amor divino que lhe dá sentido porque também é relação. Deus existe como um nós capaz de acolher o homem. Segundo a fé cristã, na abertura a Deus reside o aspecto mais fundamental da pessoa, o caráter privilegiado, de ser dialogante com Deus, pela revelação. Deus estabelece uma relação dialógica com o ser humano. Professando Deus, a razão criadora, como pessoa, a fé cristã o professa como conhecimento, palavra e amor. Por isso, a profissão de fé em Deus como pessoa inclui, necessariamente, a profissão em Deus como relação, como linguagem, como fecundidade. O Deus da fé é caracterizado pela relação, é da essência da personalidade trinitária ser pura relação. Portanto, sendo o ser humano criado à imagem deste Deus Trindade, como esclarece a narrativa de Gênesis ao dizer façamos, Gênesis 1, verso 27, também ele é criado como ser de relação, isto é, da imagem de Deus pessoa surge a imagem do ser humano também como ser de relação. A fé está justamente nesta dimensão dialógica, pois está orientada ao tu e ao nós, e é só por meio dessa vinculação dupla que ela liga o ser humano a Deus. O espaço interno da fé é de pura reciprocidade. Assim, a fé é primeiramente um chamado à vida em comunidade, à comunhão com Deus e com os irmãos. Deus procura o ser humano inserido no meio dos seus semelhantes, assim como o ser humano se vincula a Deus por mediação eclesial. O autêntico diálogo, a relação verdadeira não consiste em dar ou dizer alguma coisa, mas dizer a si mesmo. O diálogo promove a comunicação, a relação instaura a comunhão. A fé exprime e possibilita essa união, a fé exige união. Ela clama pelo outro que crê comigo, ela é essencialmente relacionada com a Igreja. A importância desta reflexão é a afirmação do Deus pessoal. Ela determina o modo pela qual o ser humano se relacionará com o absoluto, ou como o absoluto se comporta em relação a ele. O relacionamento é a possibilidade de conhecer-se a si mesmo e a outra realidade, voltar-se para o outro, transcendência de si mesmo, abertura ao outro, existência no diálogo. Podemos então compreender que pelo fato de poder relacionar-se com Deus, de ser capaz de Deus, o ser humano não pode ser compreendido a partir de uma visão meramente materialista e cientificista, mas na sua inteireza, na sua condição de ser aberto a Deus. A ideia bíblica de Deus como pessoa e relacionalidade. Pessoa em Deus significa relação. A relação não é algo que acresça à pessoa, mas a pessoa mesma, a pessoa, segundo a sua essência, aqui existe só como relação. A pessoa em Deus é a pura relatividade do estar voltado um para o outro. Ela não se acha no nível da substância, a substância é só uma, mas no nível do dialógico, da relatividade recíproca. O Antigo Testamento apresenta um percurso necessário para a compreensão do conteúdo afirmativo visado pela fé cristã, pois expressou a sua ideia de Deus essencialmente em dois nomes, Elohim e Javé. A evolução história desde as origens nos patriarcas de Israel até as últimas escrituras do Novo Testamento partem dessa designação que se tornou causa de diferenciação e motivo maior das escolhas de Israel em seu mundo religioso. O cristianismo, mesmo em continuidade, renovou o Antigo Testamento, o que significa que em Cristo se manifesta radicalmente o ser pessoal de Deus.
Ratzinger traduz ao termo hebraico Javé, partindo da sílaba Yal, como Deus pessoal. Na base desta tradução encontramos o caráter social e pessoa da divindade Eu, o Deus de nossos pais, que não se identificava com um lugar, mas com uma pessoa. Nem mesmo ao templo. Ele também não é o Deus do Templo de Jerusalém, como se sua atividade se restringisse a esse templo. Javé é, ao contrário, o Deus do universo que tem toda a liberdade de destruir o templo, ainda que se trate do seu próprio templo. Deus é um Deus de pessoas, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que não se limita a um lugar, mas que se comunica e manifesta sua presença em todos os lugares onde se encontra o homem. Por isso se concebe a Deus no plano eu-tu, não em um local, porque Deus não se encontra num lugar, senão onde está o homem e onde este se deixa encontrar por ele. A fé em Eu se amplia a Elohim, que indica o processo de ampliação que necessitava a figura de Eu, que de singular passa a plural. Isto permitiu a Israel expressar com maior claridade a unicidade de Deus. Deus é único, o supremo e totalmente outro que transcende inclusive os limites do singular e do plural. Neste acontecimento se esconde uma experiência que abre caminho à revelação cristã da Trindade, o Deus uno e trino. Deus é uno radical, porque supera nossas categorias de unidade ou multiplicidade. Isto supera, responde, o problema do politeísmo, porque o plural, referido a um só Deus, indica que este inclui em si todo o divino. O plural usado em relação ao Deus único significa, tudo que é divino é Ele. Tal concepção de Deus se mostra inovadora, pois o Deus de Israel não aparece como um rei despótico, separado do povo por uma distância aristocrática, mas como um Deus que pode se tornar o Deus de todo ser humano. Javé não é o Deus particular do povo de Israel, mas o único Deus de todo o universo que tanto pode aproximar como também rejeitar os povos. O paradoxo da religião de Israel consiste justamente no fato de este povo ter como Deus nacional exatamente o Deus do universo, pois o Deus nacional de Israel não é efetivamente um Deus nacional. Esta indicação de um Deus pessoal abre a compreensão de Deus como relação, que se relaciona com o ser humano, relação instaurada nele mesmo, portanto fundamentada no amor. O amor implica relação, estar aí em contato com os demais, e por isso tem uma enorme importância a afirmação de que Deus se encarnou, pois é o amor encarnado, Deus conosco, Deus que se relaciona com o ser humano, ama-o, e se revela com um nome que possam invocá-lo. Deus não é uma ideia que se reflete, mas uma pessoa que se invoca, com quem se estabelece uma relação. Para que haja amor é necessário relação, para relacionar-se é necessário conhecer o nome da outra pessoa. Invocar a Cristo já é estabelecer um encontro pessoal com Deus, encontrá-lo é instaurar uma relação no amor, num nível de reciprocidade que atinge a categoria eu-tu, aquela que é mais íntima, que gera conversão, exige imediatez, responsabilidade pelo outro, abertura e doação. Essa relação com Deus supera a relação eu-isso, que trata o outro como objeto que pode ser experimentado, usado, coisificado. O amor não permite a coisificação, pois ele é a categoria ética da relação eu-tu, a força instauradora do nós, não a instrumentalização do outro ou a consagração do eu, do egótico. O amor é, antes de tudo, a fundamental e originária vocação do ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança chamando-o à existência por amor, chamou-o ao mesmo tempo ao amor. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Tal é, portanto, a vocação última do ser humano, nascida do relação com o seu Criador. É o Deus que, como ser pessoal, tem contato com o ser humano enquanto pessoa. Este pressuposto interno da fé em Deus do povo de Israel, a fé no Deus de nossos pais, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó caracteriza a pessoalidade de Deus não só por se relacionar como ser pessoal, mas na própria declaração de um nome para Deus. A fé em Deus pessoa é apresentada no Antigo Testamento como um elemento decisivo e determinante ante as demais religiões. De acordo com Ratzinger, poder-se-ia dizer: Javé, Deus de Israel, não é um númen local, mas um númen pessoal, isto é, Javé não é o Deus de um lugar, mas sim, o Deus dos homens, o Deus de Israel, o Deus dos nossos pais. Não se identifica através de lugares, como se fosse o Deus de Betel, o Deus do Sinai ou o Deus de Canaã. A expressão Deus dos pais é elucidativa, pois se refere a um Deus pessoal e não um Deus local.
Diante da tendência pagã de uma divindade determinada e limitada localmente, a opção de Israel representa uma decisão completamente diferente. Ele não é o Deus de um lugar, mas o Deus de seres humanos, está presente e exerce o seu poder em toda parte em que há seres humanos. Verifica-se também que o Deus de Israel se distingue do ambiente histórico-religioso. O Deus de que falamos não é uma força imanente de fecundidade ou uma manifestação do mistério do mundo. Sua soberania sobrepuja simplesmente todas as forças do mundo. Deus não depende deste ou daquele lugar, mas ajuda simplesmente aos seus, onde quer que se encontrem. O modo de compreender e de se relacionar com Deus é totalmente diferente, pois ele não está próximo de um lugar, mas do ser humano. Pode ser encontrado onde estiver o ser humano, pode ser pensado e encontrado no nível do eu e do tu, não num plano espacial, isto é, primeiramente em lugares sagrados. Este é o ponto de partida, segundo Ratzinger, do Novo Testamento. O seu ponto de partida é a personalidade de Deus, o que faz com que Deus seja entendido no plano caracterizado pela relação do eu com o tu. Para Ratzinger, a questão do nome de Deus se torna relevante ao pensar a questão do Deus pessoal, pois o nome torna a coisa nominável, isto é, invocável, de modo que se possa estabelecer uma relação com ela. A finalidade do nome é a acessibilidade, pois significa e cria entrosamento e inclusão na estrutura das relações sociais. O nome estabelece relação, confere a um ser a qualidade de poder ser chamado, o que faz com que se estabeleça coexistência com aquele que o chama pelo nome. Tanto a história da sarça ardente, Êxodo 3, quanto o Evangelho de João, João 17, apresentam um elemento essencial, a ideia do nome de Deus. No Evangelho, Jesus é quem revela o nome de Deus, tema que se repete várias vezes nos versículos 6, 11, 12 e 26, eu lhes dei a conhecer o teu nome. O próprio termo filho é também um termo relacional, chamando o Senhor de filho. João lhe dá um nome que remete para além, pois usa um termo que exprime em sua essência relacionamento. Com isso coloca toda a sua cristologia no contexto da ideia de relação. Esta realidade não é apenas importante para a cristologia, ela contribui para o esclarecimento do sentido e do valor da própria condição de ser cristão e de ser humano. Assim, a existência cristã com Cristo é colocada sob a categoria da relação. Da afirmação eu e o Pai somos um, João 10, 30, vem a súplica, para que eles sejam um como nós somos um, João 17, 11 e 22. O Filho está totalmente ligado ao Pai, não está em si, está nele, sendo continuamente um com ele. Já a união do cristão com Cristo está expressa sob a forma de súplica. A palavra filho quer exprimir precisamente essa totalidade da inter-relação. Para João, filho quer dizer ser a partir do outro. Com esse termo ele define, portanto, o ser desse homem como um ser que vem de outro e é dirigido aos outros, um ser que está totalmente aberto para os dois lados e que não conhece nenhum espaço restrito ao próprio eu. O Deus da fé é, portanto, caracterizado fundamentalmente pela categoria da relação. Ele é a abertura criadora que abrange o todo. Eis o que propõe a fé cristã no Deus uno e trino, cuja doutrina tornou-se o ponto central da teologia e de todo o pensamento cristão. Isto significa que a doutrina trinitária é uma declaração acerca da existência humana e uma afirmação de sua própria essência, é da essência da personalidade trinitária ser pura relação e, por isso mesmo, unidade absoluta. Na Trindade, portanto, relação é ao mesmo tempo pura unidade. O mistério da Trindade abre um novo entendimento da realidade daquilo que é o ser humano e que é Deus. Na Trindade descobre-se o que é o ser humano. Essa é a grande proclamação da fé cristã, essa é a dimensão genuína do pensamento cristão. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, é um ser de relações, portanto não pode fechar-se no individualismo ou cair num coletivismo. Ambas visões do ser humano o levam a uma ficção e ilusão sobre sua concepção. A abertura e o acolhimento recíprocos, na relação eu-tu, formam o nós. O nós manifesta o homem integral, o homem total. O homem integral manifesta-se na reciprocidade do eu-tu, que se exprime no nós, em nível de comunidade humana. Portanto, o homem não é um ser incompleto, mas feito para a comunhão recíproca, capaz de relacionar-se com o outro, como ser completo, feito para a reciprocidade. Cada homem existe como capacidade de ajudar a construir a plenitude do outro, através de um gesto de doação plena que leva à complementação na reciprocidade.
Portanto, todo homem, relativamente, é completo em si e existe como abertura ao outro, existe como capacidade de relacionamento recíproco. A relacionalidade está voltada para a unidade. Como Deus Trino é uno, o ser humano é chamado a ser um pela relação. Ou seja, o homem na plenitude do seu ser é capaz de relacionar-se com o outro como dom, como gratuidade, porque Cristo, Deus homem, está aberto sem restrições. Esta é uma exigência da fé. Como o Pai me enviou também eu vos envio. João 20, 21. Portanto, a existência está subordinada à missão no sentido de que todo cristão está dirigido para o homem integral, visto pela fé na revelação de Jesus de Nazaré, é o homem que vive em si a reciprocidade da doação, na sua capacidade humana. É nesta reciprocidade que se realiza a totalidade do ser pessoa. Mais uma vez, para melhor esclarecer a compreensão do ser humano pela fé cristã, Ratzinger recorre ao Evangelho de João, o qual retoma o termo logos, amplamente difundido no mundo do espírito grego e judaico, imprimindo uma novidade, na qual o logos não significa apenas a ideia de uma eterna racionalidade do ser, sentido básico do termo no pensamento grego, mas aplicado a Jesus de Nazaré, assume uma dimensão radicalmente maior. O conceito de logos, ou seja, razão para os gregos, transforma-se aqui realmente em palavra, verbum. Esse que está aqui é palavra, isso quer dizer que ele é pronunciado, que é a pura relação de quem fala para com aqueles aos quais dirige a sua palavra. A cristologia do logos é, portanto, como teologia da palavra, outra vez abertura do ser ligada à ideia de relação. A palavra é apresentada como dialógica. A palavra é, essencialmente, diálogo. A palavra instaura a relação. A palavra requer a presença do outro, a presença do tu. A palavra é essencialmente algo que vem de um outro e é dirigido para um outro, uma existência que é totalmente caminho e abertura. Portanto, a palavra está ligada intimamente à totalidade da existência humana, pois ela revela as potencialidades da transcendência do homem, a atualidade do ser do homem. O fato de Jesus ser a palavra implica na realidade, na existência do homem, pois é uma palavra que gera plenitude. Pessoa é irrepetibilidade. A pessoa contém em si a racionalidade, a relacionalidade em relação ao eu e tu, mas contém em si um terceiro elemento que é a transcendência do eu e do tu, um tu, que convoca a dialogicidade. Mas a pessoa somente é abertura ao tu porque é a imagem e semelhança tu eterno aberto ao ser humano. Por isso Ratzinger afirma que, falando de Deus, descobre-se o que é o ser humano. A relação consiste em nada abandonar, ou seja, acolher o mundo na sua totalidade, não compreender nada fora de Deus, mas apreender tudo nele, uma vez que ele é o fundamento de toda a realidade. Cristo é este elo entre o humano e o divino. Cristo não manifesta apenas uma alteridade entre Deus e o homem, mas manifesta e testemunha também a unidade entre ambos, ou seja, a unidade entre o homem e Deus e ainda a unidade de homem para homem. O homem encontra seu sentido em Deus, já que é nele que o significado de sua existência se complementa. Deus não é uma realidade abstrata, mas uma presença vivida na transcendência da relação intersubjetiva. A alteridade de Deus tornou-se plenamente irrevogável no homem Jesus. O Deus que tem semblante de homem, não pode ser um Deus impessoal. De start, Deus é o totalmente outro, é o totalmente mesmo, o totalmente presente, ele é a alteridade total. Ele é também o mistério da evidência que me é mais próximo do que o meu próprio eu. A fé cristã não compreende o homem isoladamente, mas unicamente na relação com o outro. A uniformidade e a multidão, tipos de isolamento, são ameaças constantes para o homem enquanto reciprocidade. Somente o voltar-se para outro, que se realiza na abertura existencial, que é a estrutura básica da alteridade, dá condições ao homem de encontrar o sentido de sua própria existência. Essa ideia fundamental de que o ser humano, ao entrar em relação, ganha consciência de sua totalidade e unicidade, portanto, percebe que sua existência é mútua, o conduz à noção de comunidade como sendo a estrutura básica que melhor pode favorecer sua natureza relacional, ou seja, sua vida na reciprocidade. Só no interrelacionamento é que os homens chegam a Deus e justamente a busca de Deus os relaciona entre si. O próprio ser do Cristo é um ser totalmente aberto. Nunca se apega a si mesmo nem jamais se baseia só em si próprio. O que se aplica a Cristo explica a existência cristã.
Ser cristão significa ser como o Filho, não persistir para si em si e sim viver totalmente aberto na relação a partir de e na direção para. Aqui reside o elemento cristológico fundamental para a eclesiologia de comunhão segundo Ratzinger, pois na medida em que a Igreja é o corpo de Cristo ela está sempre aberta. A Igreja não é uma comunidade fechada em si mesma, mas comunil. Uma comunhão que tem origem neste estar voltado para o outro. Do voltar-se para o outro nasce a comunidade, a comunil. A verdadeira comunidade não nasce do fato de que as pessoas têm sentimentos, embora ela não possa nascer sem isso. A verdadeira comunidade nasce do amor que funda uma relação viva e mútua como um centro vivo de pura unidade. Cristo é o congregador da comunidade cristã, o centro vivo da unidade da Igreja. Fora dele não há comunhão. Assim como Cristo não existe fora do Pai, o cristão encontra seu centro existencial em Cristo. Cristo e Igreja, segundo Ratzinger, são inseparáveis, mas não se confundem. A comunidade é espaço de relações, espaço do amor e de comunhão. O homem é um ser dialógico, que estabelece relações recíprocas com o homem e com Deus, vivendo em comunidade, onde alcança o verdadeiro sentido de sua existência, garantindo sua dignidade de ser humano. A fé cristã reconhece e estabelece a necessidade da comunidade no encontro com Cristo, por isso Ratzinger sustenta que a fé tem uma forma eclesial,